E aí, estudantes do Bora, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar mais sobre a moda é uma ciência? Se você tá curioso, fica aqui com a gente, já compartilha, dá aquele like e claro, se inscreva no canal para acompanhar as nossas novidades, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu sou a Rebeca, professora de design de moda e criadora do Bora Estudar Moda. Vamos lá? Roda a vinheta! A dúvida do milhão que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje é sobre a moda ser uma ciência. Eu acredito que essa é uma dúvida que muitos jovens tenham quando está pensando na profissão indo do ensino médio para a faculdade. Mas já vou te responder logo de cara. Sim, a moda é uma ciência. Acabou o vídeo, né? Não, brincadeira, vamos continuar. Então, vamos entender melhor o que é ciência. De forma simples, a ciência ela trabalha com explorar o ambiente, explorar a humanidade e através de padrões a gente consegue identificar que uma determinada área se confirma como um campo para ser pesquisado. Ou seja, dentro de uma série de sistemas que a gente consegue perceber por algo chamado método científico, a gente consegue classificar se uma área é ou não ciência. Então, não se trata de achismos, né? Não se trata de opiniões pessoais. A ciência ela tem que ser algo muito exato. Ou seja, o método científico é uma maneira de você analisar o mundo através de uma série de tópicos que vão confirmar se uma ideia é válida ou não. Ou seja, o método científico trabalha através de uma hipótese. Você tem uma ideia e através dessa ideia você começa a pesquisar. Então você tem maneiras de pesquisar um tema e através dessa pesquisa você confirma se a sua ideia é ou não válida. E através das evidências que você consegue achar, seja de uma pesquisa de campo, uma pesquisa qualitativa, quantitativa, observação, análise de materiais, você vai concluir se essa ideia conseguiu chegar a uma determinada conclusão que vai fazer sentido para a sociedade. É claro que na ciência a gente nunca descarta nada. Ou seja, se você tem uma determinada ideia, ela pode acabar sendo válida justamente por dar um resultado negativo. Então, isso é ciência. E a moda, ela se classifica como uma ciência principalmente pela história. Simplesmente porque é um padrão da humanidade se vestir. Então as pessoas se vestem, seja por uma necessidade ou por um status, por exemplo. Então o fato de a gente ter esse padrão ao longo da civilização e da evolução do ser humano na forma de pensar e de construir tecnologia, acaba tornando essa área elementar para a análise da sociedade. Então dentro da história, o vestuário ele já é um tópico. Se a gente for avançando um pouquinho mais, quando a gente trata da sociologia, a moda também é significativa, porque a gente está falando de um objeto de identificação de pessoas, ou seja, a gente consegue diferenciar gêneros, gostos, culturas e uma série de outros fatores através das ciências sociais que a moda ela é relevante para a sociedade. O que acontece? A gente tem alguns pensadores que são muito importantes para começar a tornar a moda científica. Então, no Brasil, a gente tem o Gilberto Freire, por exemplo, com o livro Modos de Homem e Modas de Mulher. E a gente tem pensadores muito relevantes que começaram a tornar a moda científica, que são o George Simmel e o Lipovetsky. O Lipovetsky ele acaba sendo o mais marcante porque ele escreveu O Império do Efêmero. É um livro de filosofia aplicado à moda e ele é elementar para entender a área do vestuário, para entender essas dinâmicas e como que se dá essa relação do pensamento do ser humano e do vestuário. Então, quando a gente fala da história e da sociologia, elas são as áreas elementares para que a gente consiga entender os fenômenos de vestuário. E é claro, se a gente for enxergar ao longo da história da Revolução Industrial principalmente, a moda acaba se reafirmando mais uma vez como ciência. Afinal, ela entra também na engenharia de produção, já que foi a primeira área onde a gente conseguiu massificar a produção. Ou seja, através do tear, a gente conseguiu acelerar a produção de tecidos, lá na primeira, segunda revolução industrial, e através dessa produção acelerada de tecidos foi possível fazer roupa para o mundo inteiro. Então, olhando industrialmente, como eu falei, do olhar da engenharia, que também é uma ciência, a gente consegue trazer o vestuário. Então a gente tem o campo das humanidades, o campo das ciências exatas se unindo para mostrar que o vestuário é uma ciência.
E quando a gente fala também da área de moda, tem a área de modelagem do vestuário, né? Então ela é uma união da criatividade e também da parte industrial, já que ela pega a ideia do estilista e torna isso sistemático para que a indústria consiga produzir as roupas em grande quantidade e em tamanho real, se adaptando a diferentes medidas. E para que a modelagem do vestuário aconteça, a gente tem uma série de padrões matemáticos, já que a gente utiliza da geometria para trabalhar as proporções do corpo e também estudos de antropometria, que são os estudos das medidas. E através desses padrões de medidas de cada sociedade, já que os padrões, curiosidade, os padrões de medidas mudam muito porque algumas sociedades têm determinados padrões de corpos que mudam, né, de um país para outro, de um continente para outro, essas adaptações locais são necessárias para que a gente consiga fazer as peças adaptadas àquela sociedade e àquele padrão de medidas. Então, mais uma vez, a gente confirma que a moda é uma ciência, porque em outra área a gente conseguiu encontrar mais um padrão de estudo e de análise. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor como que a moda acabou se validando como ciência, através dessas várias áreas que se uniram e se tornaram o campo de estudo que a gente tem hoje, como design de moda ou têxtil e moda, enfim, tem uma série de nomes dados a esse curso, a gente consegue definir de maneira básica que a moda ela é o estudo do vestuário e todos os fenômenos que a envolvem, ou seja, todos os processos de produção de tecido, de roupa e, claro, a relação que se dá da roupa com a sociedade através das vendas, através dos significados e de todos os símbolos que envolvem culturas e especificidades de cada sociedade. E já quando a gente fala em relação à pesquisa atualmente, aqui no Brasil principalmente, né, eu vou falar do nosso país que eu acho que é essencial, a gente tem uma série de áreas a serem exploradas. Então a gente tem desde pesquisas que estão mapeando a história do vestuário no nosso país, pesquisas relacionadas a culturas, né, e como esse misto de imigração, de colonização, escravidão, como tudo isso formou determinadas culturas de vestuário aqui no nosso país, até para sistematizar esses métodos, né, entender como que eles funcionam e como eles são elementares no registro histórico, mas também na produção criativa do nosso país. E a gente tem também pesquisas, por exemplo, de moda inclusiva, são pesquisas muito significativas e muito importantes para que a gente consiga achar maneiras de tornar o vestuário cada vez mais inclusivo e mais acessível a pessoas com deficiência visual, deficiência física, dentre outras particularidades que a gente pode acabar encontrando no nosso país, né? Já em pesquisas da área têxtil, temos vários estudos relacionados a tecnologias, a materiais de farmácia, por exemplo, então como criar tecidos que aceleram a cicatrização de feridas e tudo mais, e na área da gestão, para entender como que funciona o perfil de vestuário em cada região do nosso país, os gostos e até como essas influências culturais acabam resultando em construções estéticas diferentes. Então, a gente tem aí uma quantidade muito ampla de áreas a serem desenvolvidas dentro da ciência da moda e que reafirmam mais uma vez, né, que além da moda ser uma ciência, o Brasil ele tem um papel significativo nessa análise, nessa evolução da ciência mundial. Então essa contribuição ela é muito importante e é um marco pra gente, né? Nunca se esquecer que a ciência é essencial para a evolução humana, para a evolução da nossa mentalidade e para o aprimoramento de metodologias, de técnicas e de descobertas tecnológicas, culturais, dentre outras categorias que a gente possa pensar aí nesse vídeo. E agora que você entendeu um pouco mais de como funciona a ciência relacionada à moda, e você quer explorar um pouco mais sobre o assunto e ainda não tem tanto contato, fica aqui a minha recomendação para o meu curso de Design de Moda para Iniciantes. Lá você vai ter uma noção bem legal sobre como que funciona a área do vestuário, a área têxtil e a área da gestão. E assim, se você for de outros cursos ou até está iniciando sua carreira acadêmica e ainda não sabe como explorar tudo isso cientificamente, fica aí a minha dica com cupom de desconto na nossa legenda.
tá bom? Então vem aprender mais com a gente e caso você tenha dúvidas ou queira compartilhar mais sobre o assunto, comenta aqui no vídeo ou vai lá no nosso Instagram do Bora Estudar Moda, que vai ser muito legal desenvolver essa discussão científica. Eu tô muito disposta a explorar mais sobre esse assunto, então vamos que vamos, pessoal! E muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima com o Bora Estudar Moda!